Ponte que partiu é o Porsche mais vendido do Brasil. Sim, estou aqui no canal do Cássio Couros representando-o no lançamento da linha que faltava do Cayenne e as versões híbridas. Você já viu recentemente aqui no canal a linha renovada do Cayenne que chegou aqui no Brasil em 2023, porém naquela ocasião apenas com os motores V8 4.0. Agora é a vez das versões híbridas chegarem aqui no mercado, sempre na carroceria SUV ou Coupé, como você está acostumado a ver o Cayenne. Lembrando, são 11 opções no total de Cayenne que você pode escolher, com versões que começam nos R$770 mil na versão SUV e Hybrid e vão aos mais de 1.400.000 na versão GT, Turbo GT, né, com o motorzão 4.0 V8. Portanto, aí quase o dobro de preço entre o começo e o fim do Cayenne, mas aqui estamos com uma das versões mais baratas do modelo, a versão e-Hybrid, só que na versão Coupé. Você sabe que aqui na Porsche é o esquema mais ou menos o seguinte: para você ter a silhueta Coupé, basta você adicionar aí cerca de 30 a 40 mil reais na sua versão. Aqui você reconhece o Cayenne sem muitas novidades em relação ao que você vê na versão a combustão, puramente a combustão, né? Esses faróis de LED matriciais você já conhece, você já viu como o capô aqui do Cayenne tá mais bicudinho agora, né? Tá mais anguloso, como se costuma dizer na indústria, um visual que chegou aqui no Brasil em 2023. Mas por que eu falei que é o Porsche mais vendido do Brasil? Tem um asterisco nessa frase. Em 2023 foi o Porsche mais vendido do Brasil. Em 2024 ainda não é. O 911 lidera essa corrida dos Porsches mais vendidos, justamente porque as entregas aqui do Cayenne na versão híbrida, muito importante para fazer volume para a Porsche aqui no Brasil, começaram agora em maio. Portanto, agora você vai ter mais volume de Cayenne chegando no nosso mercado. Vamos ver então detalhes da lateral aqui do Cayenne e-Hybrid, que na verdade é o Cayenne que você conhece aí nesse facelift de meio de vida dessa terceira geração, que é basicamente o apagar das luzes, né, do Cayenne a combustão. No futuro aí, cerca de 2 anos aí no máximo, teremos um Cayenne renovado 100% elétrico. Aqui a plataforma MLB Evo do grupo Volkswagen, você está acostumado, mais de 4,90 metros de comprimento, mais de 2,90 de entre-eixos, um entre-eixos bem grande. O Cayenne é um carro grande, né? Às vezes a gente esquece um pouco disso, né? A gente acha que não, um BMW X7 é um carro grande, não, um Mercedes GLS é um carro grande. O Cayenne também é que a gente está mais acostumado a ver o Cayenne na rua do que esses outros carros, justamente porque ele vende bastante bem, né? Aqui você tem o loginho e-Hybrid para lembrar você qual é a versão você escolheu, e aqui rodonas Aro 22, lembrando que os pneus têm medidas diferentes entre os eixos. Aqui é um 285, salvo engano, para eu não falar bobagem para você exatamente, e lá atrás é um 315. E aqui, como você nota, a caída Coupé aqui do teto, porque essa aqui já é a segunda versão de entrada do Cayenne, justamente porque a e-Hybrid começa na versão SUV por 770 mil, e nessa aqui, com a caída de teto Coupé, vai a 815. Portanto, uma diferença de 45 mil reais, mas dependendo da versão, essa diferença cai para 30 mil reais entre SUV e Coupé sendo mais caro. Mas é isso, né? O preço de Porsche você nunca pode considerar o valor da etiqueta, até porque tudo que você pensar aqui tem um cascalhinho a mais. Então, por exemplo, a pinça de freio aqui, para você pintar de outra cor, como por exemplo a verde, que é a característica dos veículos híbridos da Porsche, né? Você vê muito isso em Panamera, por exemplo, você paga um cascalhinho a mais para pintá-la de verde. Aqui é o bocal de carregamento do carro, carregamento na corrente alternada de até 11 kWh. Tem um carregador portátil que acompanha o carro também, mas você pode optar pelo wallbox, logicamente. Mas falando de bateria, que aliás estão maiores, agora você tem uma bateria de 26 kWh de capacidade. Vamos falar um pouquinho de motor, né? A bateria cresceu porque toda a parte eletrônica do carro foi revista. A gente segue com o motor 3.0 V6 turbo, de 304 cavalos, mas a parte elétrica está aprimorada, né? Agora são 176 cavalos aí de potência elétrica. Se você somasse esses números, você chegaria em 304 com 176, 480, mas não é o que acontece. São 470 cavalos de potência combinada e o torque aí na casa dos 66 quilos. Lembrando que, segundo a Porsche, esse carro acelera de 0 a 100 em 4,9 segundos, né? Um número muito
muito bom, afinal de contas é um carro de mais de 2.500 quilos, um SUV desse tamanho, com esse porte que eu te falei, acelerando nesse preço. É realmente um compromisso muito interessante que a Porsche sempre consegue fazer. Quando você vê um carro com esse símbolo aqui, realmente tem muita engenharia envolvida. E também, olha só que número legal, são 20,9 km por litro de consumo na cidade e 18, quase 19 km por litro de gasolina na estrada. Ou seja, o que você precisa mais? Um carro desse tamanho, que acelera desse jeito, bebe tão pouco. Acaba ficando até um pouco superlativo, né, os números do Cayenne GT Turbo, por exemplo, porque você não precisa extrapolar exatamente os R$1 milhão, embora, logicamente, esses preços nunca são de tabela, mas entrando no Cayenne mais barato possível, você já leva um pacote interessantíssimo. Lógico que tudo nessa vida não terás. Para ter esse desenho mais bonito, cupê aqui na traseira, aliás, o que você prefere? Você prefere o Cayenne SUV ou o cupê? Cássio, às vezes tem essa discussão, né, de que o SUV não faz muito sentido ser cupê, mas confesso que no Cayenne, como é um carro grande, realmente me parece bastante bonita aqui a traseira do Cayenne Coupé. Mas, em contrapartida, o porta-malas tem apenas 404 litros ante 545 da versão SUV híbrida. Isso porque nas versões híbridas, como a nossa bateria está aqui embaixo desse assoalho, você perde um pouquinho de litragem. Nas versões V8 4.0, o porta-malas é sempre um pouquinho maior. Então, logicamente, para você rodar com mais conforto, acelerar de 0 a 100 em 4.9 segundos e fazer mais de 20 km por litro na cidade, logicamente, algumas concessões você tem que fazer. Vamos ver aqui por dentro do Cayenne. Bom, vamos reconhecer alguns elementos do Cayenne básico, né? Se é que a gente pode dizer assim. Lembrando, 11 versões, essa aqui é só a segunda delas, né? Obviamente que de básico não tem nada, né? Você tem um carro que tem muito espaço interno aqui, movimentação de pernas, um carro largo também. A altura do teto eu tenho 1,77 m, o banco tá ajustado para mim. Não raspo assim a cabeça, pelo contrário, né? Tá longe aqui o espaço. Então, nesse aspecto, o caimento do teto realmente afetou mais o porta-malas do que os ocupantes aqui do banco traseiro. Logicamente que para sair aqui do Cayenne eu vou ter que ter um pouquinho de cuidado. E se fosse para criticar alguma coisa, talvez só mesmo essa maçaneta aqui, ó. Achei um pouquinho simples. Podia ter, de repente, um acetinadinho, um acabamento cromado, né? Mas tudo bem, quem sou eu? Sou um assinado da Buse e aqui esse banco bicolor, que também você pode escolher entre outras cores também. Bom, aqui no banco da frente, sem muitas novidades, na verdade, em relação ao que você já viu do Cayenne em outros vídeos do Cássio aqui no canal, né? Não é aquela tela de Taycan que você já viu de 12,3 polegadas, salvo engano. Aqui central multimídia também de 12 polegadas. E esse novo console, né, que suprimiu um pouco dos botões que você tinha, mais botões físicos aqui, né, inclusive a alavanca de câmbio. Então tá tudo mais minimalista agora na tendência da indústria, né? Central multimídia você consegue ajustar diversas coisas, tem Android Auto, Apple Car. E aqui também a segunda tela para o passageiro, que o motorista fica difícil de ver porque ela tem aquela película que não deixa o motorista perder o foco da estrada vendo o que acontece aqui, e o passageiro consegue ajustar algumas coisas, como tem medidor de força G, etc, né? Outro detalhe interessante também é a chave, ó, acompanha a cor do seu Cayenne do lado de fora, né? Bem bonita a chave de um Porsche, como deve ser. E aqui, porta-objetos, enfim, tudo que você espera de um SUV familiar. Inclusive Drive Modes aqui, né? Mesmo na versão básica de entrada, você tem aqui o modo Sport, o modo Sport Plus, o modo híbrido e o modo e-Power, né? O modo 100% elétrico. A autonomia elétrica aumentou aí 20 km em relação ao que você tinha antes, né? Deixa eu dar partida de novo aqui para você ouvir, que ele liga no modo elétrico, né? Como geralmente os híbridos fazem mesmo. E aí, uma vez que você quiser não andar no modo elétrico, você pode mudar aqui no seletor. Aqui já estou no modo Sport. Tem também o modo Off-Road. Lembrando que a suspensão é pneumática ativa, né? Tem uma diferença aí, 3 centímetros que você consegue entre o ponto mais baixo e o mais alto. Bem, mas o mais legal de um Porsche, além do que você já viu em outros momentos aqui no canal, é verdadeiramente rodar e ver
como ele se comporta, né? Afinal de contas, ainda estamos falando de um Porsche, né? Não podemos esquecer disso. Então vamos rodar, colocar o cinto de segurança, isso sim é muito importante, e ver como o Cayenne e-Hybrid se comporta nas rodovias de São Paulo. Pedindo licença poética para os espectadores de youtube.com/CassioCortes, porque enfim, né, manter certo padrão aqui no canal. Mas, agora que a gente está aqui na estrada, a bordo do seu Cayenão de entrada, não dá para negar a veia racional que esse carro acaba tendo, né, porque são 470 cavalos de potência combinada, mais de 66 kg de torque e um 0 a 100 alcançado abaixo dos 5 segundos. Aí você pensa, o que mais você precisa que não seja isso? Um carro que acelera de 0 a 100 abaixo dos 5 segundos, que faça em ciclo urbano e rodoviário 20 km por litro e 19 km por litro de gasolina com 3.0 V6 aqui, rodando com auxílio da parte eletrificada, que logicamente a cada ano modelo que esse carro vai passando, sempre melhorias importantes vão acontecendo. Nesse caso aqui do Cayenne híbrido, as baterias estão maiores agora, então temos aí quase 26 kWh de capacidade bruta, né? Capacidade de carregamento 11 kW, né? Então tá mais fácil carregar o seu Cayenne aí para carregar toda a bateria elétrica, um pouquinho mais de 2 horas, mas logicamente a gente sabe, né? Dificilmente você vai esperar a bateria descarregar 100% para então carregar até o 100%, porque agora a autonomia do modo elétrico também está maior, ou seja, é muito mais propício você fazer deslocamentos urbanos sem gastar combustível, justamente porque você vai rodar com o carro totalmente elétrico, né? E aí são 176 cavalos do motor elétrico que atua nos 2 eixos, tá? Embora seja um motor elétrico só atrelado à transmissão de 8 marchas, que diga-se de passagem, todo Porsche é excelente, a troca é muito rápida, instigante, você tem essa vantagem de ter aí uma autonomia em cidade maior do que antes, né? Agora a Porsche alega 20 km a mais de autonomia no modo elétrico em ciclo urbano, totalizando aí 52 km de alcance 100% elétrico. Ou seja, pensando em grandes cidades cujo deslocamento de carro também é grande, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, enfim, você vai experimentar um Cayenne elétrico, sem fazer barulho, sem poluir o meio ambiente, e quando você precisar, tá atrelado o V6 turbo aqui para entregar esse 0 a 100 também abaixo dos 5 segundos. E aí é aquilo, né? Você precisa mais do que isso? Claro, existem as outras versões, né? Existe a S Hybrid, você chega na Turbo e Hybrid, que aí sim o desempenho é espetacular, mas também ultrapassamos a barreira dos R$1 milhão, sendo que aqui, lógico, né, preço de tabela de um Porsche nunca pode ser considerado o preço final, mas na casa dos R$800 mil, R$815 mil, que é essa versão Coupé, a versão SUV um pouquinho mais barata, 40 mil mais barata, 770 mil, você também tem todos esses benefícios por um preço razoável, na medida em que se trata de um Porsche e logicamente você não vai pagar o preço de tabela por ele. Mas esse aqui também é, agora parafraseando Bob Sharp, o estado da arte, dessa terceira geração do Cayenne, que tá no apagar das luzes já, né? Infelizmente agora caímos aqui num trechinho de congestionamento, já dá para dizer sem medo algum de errar que os freios são obviamente excelentes e retocáveis, né? Mas que é a terceira geração do Cayenne, que nessa plataforma MLB Evo, né, do grupo Volkswagen, tá se despedindo para a próxima geração, quem sabe aí em 2025 ou 2026, aí sim se tornar um carro 100% elétrico, bem como já acontece com o Macan e com o novo 718, né? Mas enquanto isso não acontece, você tem essa opção de ter o Cayenne híbrido agora no Brasil, e também, se você não quiser, as versões a combustão seguem com o V8 4.0 para fazer o clock, 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 daquela marcha lenta maravilhosa também. Mas é curioso isso, né? Como é possível ter um Porsche racional, por que não? Na minha concepção, eu ia dizer que o Panamera talvez seja, mas o Panamera tem a questão de não vai fazer o off-road que esse carro faz, né? Tudo bem que muito pouca gente vai colocar esse carro no off-road, mas é um carro que faz tudo, é um verdadeiro canivete suíço, que acelera muito bem, consome muito pouco
é espaçoso e não vai ficar raspando em valeta, em lombada, onde quer que você vá. Logicamente que o porta-malas é um pouquinho menor em função da bateria, né? Que, como eu te disse, cresceu um pouquinho, mas, sem dúvida, a questão do porta-malas fica completamente secundária, uma vez que você tem todos estes outros benefícios, né? E aqui, enquanto o nosso trânsito não alivia, o que dá para dizer é como você percebe o auxílio do motor elétrico, né? O torque instantâneo ali do motor elétrico. Só da parte elétrica são quase 50 kg de torque, né? Indo aos 66 máximos do motor a combustão. Então, para mover as 2,5 toneladas aqui do Cayenne de entrada, mais do que o número é a forma como isso é entregue. E a forma instantânea como é entregue faz toda a diferença. E por isso mesmo, você não sente que o Cayenne está um carro amarrado. Muito pelo contrário, né? Quando você, é um Cayenne 3.0, V6. Não, muitíssimo pelo contrário. A parte elétrica, que agora está maior e mais competente, faz com que toda pisadinha no acelerador tenha o punchzinho que você espera de um Porsche. O que mais que dá pra gente falar? Todo dia dirigindo um Porsche é um dia mais feliz na vida de qualquer um. E percepção de acabamento geral, eu escolhi essa versão de entrada de propósito, porque é o Cayenne mais barato que você pode comprar. As versões a combustão com motor V8 começam num preço um pouquinho maior, e a versão SUV e Hybrid de 770 mil é o Cayenne mais barato que você pode comprar. E é curioso, né? Como não dá pra falar que é um carro de entrada, porque, enfim, logicamente você consegue encher esse carro aqui de opcionais, como a tela do passageiro ali, que é opcional também. Essa tela a lá Taycan, né, que veio aí nesse facelift de 2023, segue aqui como item de série. E logicamente você não sente falta de nada aqui, né? Você não vai ter desempenho absurdo Turbo GT, mas pensando num carro pro dia a dia, para um daily driver, você não precisa muito mais do que um Cayenne de entrada, porque realmente o compromisso que esse carro tem de aceleração, consumo e conforto é muito bom. Inclusive porque a suspensão aqui pneumática segue disponível, né? Você consegue alternar aí 3 centímetros de delta, né, entre a posição mais baixa e a mais alta. Ainda você tem aí o ronquinho do V6. Não sei se tá dando muito para vocês ouvirem, porque enfim, o carro é bem isolado, mas você ainda tem essa sensação de uma marcha em cima da outra. Você não perde isso, né? Essa é a essência de um Porsche a combustão. Então, no geral, é isso. Se eu fosse ter um Cayenne, eu economizaria o meu suado dinheirinho e iria direto na versão Hybrid de entrada aqui, porque tudo que você quiser a mais vai ser, entre muitas aspas, perfumaria. Lógico, não vou nem comparar o desempenho dela mesmo com a Turbo e Hybrid, né? Mas para um carro de dia a dia, para fazer a sua semana mais aconchegante e mais divertida, realmente um Cayenne de entrada, olha que palavra, né? Olha que frase mais curiosa, já é mais do que suficiente. E estamos aqui, ó, na estrada, a bateria está com 62% de capacidade. A Porsche também está investindo em novos pontos de recarga aí pelo país, inclusive com carregadores ultra rápidos, né, de 150 kW. Então, cada vez mais a Porsche preocupada aí em fornecer pontos de recarga para clientes, não só do Cayenne híbrido, como de outros híbridos da marca, né, como o próprio Panamera, e logicamente elétricos, como o Taycan, né? Bom, no geral é isso. Modos de condução aqui, tem aqui o Sport Plus também, aí aqui é mais recomendado para quando você levar o seu Cayennão junto com os seus passageiros, porque tem bastante espaço para um track day de repente. Lembrando que os pneus também estão mais largos agora nessa geração Mark 3.2. Vamos deixar aqui no Sport mesmo. E a suspensão também você consegue ajustar, enfim, né? Todo aquele set que você consegue fazer de Porsche está aqui. E, ó, mais uma arrancadinha, o carro estava em terceira, agora quarta, o carro ganha velocidade muito bem. Estamos aqui na rodovia, na Castelo, não podemos abusar muito, mas sem dúvida a impressão que fica é sempre a melhor possível. É isso, um sorriso no rosto resume bem o que é sempre dirigir um Porsche, mesmo que seja o mais barato da linha que você pode comprar, né? Da linha Cayenne. Não tem contraindicações. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado um pouquinho desse review breve aqui desse lançamento da linha híbrida do Cayenne 2025 que está chegando no Brasil reestilizado. Em breve, muito em breve, esse carro deve ficar uns dias a mais aí com o Cássio Cortes para ele também elaborar um pouco sobre suas impressões no uso no dia a dia desse carro. Aqui estamos usando só em rodovia, sem trânsito, podendo acelerar, mas logicamente que estão aqui todas as assistências à condução que você pode esperar para deixar a sua convivência mais aceitável, né, com o carro. Então, mais uma vez, fica o convite para você se inscrever no canal. A gente vai
ficando por aqui. Um forte e sincero abraço a todos. Quem sabe nos próximos Porsches também eu seja chamado, o Cássio não possa ir. Quem sabe, né? Sonhar não custa nada. E por enquanto, no dia de hoje, acelerar um Porsche também não. Então eu vou desligar a câmera um pouquinho, o que esse carro faz de melhor, que é engolir asfalto. Um abraço a todos. Sobe o som! Os motores estão roncando alto. Mais uma vez, em mais um ano, a gasolina Petrobras é o combustível oficial da Stock Car, do grid ao pódio. A gasolina pódio, você sabe, há muitos anos consagrada como o combustível oficial que abastece o grid inteiro dos V8, a gasolina de alta performance e alta octanagem da Petrobras. A gasolina Petrobras Grid, você também sabe, continua sendo a escolha inteligente para o seu xodó no dia a dia, garantindo mais economia, mais limpeza e mais proteção e garantindo o seu motor sempre novo, dentro e fora das pistas.